Olá, muito boa noite. Veja agora os destaques do segunda edição. O avanço da pandemia no estado. Governo atualiza mapa do distanciamento controlado e 3 regiões escapam da bandeira vermelha. Saiba quais são elas e que regras valem para as cidades que seguem com risco alto de contaminação. João de Deus Gaúcho. Saiba quem é o homem que se apresentava como terapeuta e foi preso hoje em Canoas, suspeito de abusar de pacientes. Frio abaixo de zero. Você vai ver como enfrentar as temperaturas congelantes do estado sem descuidar do coronavírus. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E nós iniciamos o jornal de hoje atualizando os números da pandemia aqui no estado nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do estado. Olha só, 25.659 casos confirmados, distribuídos em 401 municípios, ou seja, em quase todo o estado. A gente já tem aqui, 582 mortes no estado, 23 registradas e confirmadas nas últimas 24 horas. Ainda assim, 81% dos casos são considerados recuperados. A ocupação das UTIs está em 71,3%, sendo 34,2% por pacientes confirmados ou suspeitos da Covid-19. Durante a tarde, o governador Eduardo Leite anunciou os recursos dos prefeitos que foram aceitos, né? Os prefeitos entraram com recursos para tentar mudar as bandeiras e aí acabaram, então, conseguindo mudar as bandeiras de risco das regiões. Algumas conseguiram, então, passar do vermelho para o laranja e daqui a pouco você vai ver, então, todos os detalhes aqui no segunda edição, como é que ficou, então, o novo mapa do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. E agora vamos falar sobre um caso que está intrigando a polícia, mais um caso de desaparecimento. Há quase 20 dias, a polícia procura pela jovem Paula, de 18 anos, que desapareceu em Soledade. Um suspeito está foragido, mas a defesa alega que não há provas do envolvimento dele no sumiço da Paula. Paula Perim Portes, de 18 anos, foi vista pela última vez em 10 de junho em Soledade. Segundo a polícia, ela foi até a casa de um homem que já conhecia e não foi mais vista desde então. Imagens de câmeras de segurança próximos ao local, onde nós verificamos que, na verdade, chegam mais 3 indivíduos naquele local antes da saída da Paula e eles carregam ela para dentro de um veículo. 3 suspeitos do crime foram presos. Até o momento, nenhum deles passou qualquer informação à polícia. A investigação ainda procura por um foragido e tenta identificar uma 5ª pessoa que estava no local. O foragido é Micael William Rossi Ortiz. Segundo a defesa contratada pela mãe do suspeito, as imagens que a polícia conseguiu não comprovam o envolvimento dele. Existe uma filmagem, imagens de um circuito interno de TV que efetivamente não mostram nada. Nada ligado à participação e muito menos ao desaparecimento da menina. Já a polícia afirma que outros elementos apontados na investigação indicam o envolvimento dos investigados no sumiço de Paula. Recebemos informações através da população, né? E percebemos que os álibis que eles apresentavam eram desmentidos, né? Imediatamente foram desmentidos, né, pelas aquelas pessoas que indicaram, bem como um deles tem uma estatura, ele é de estatura alta, né? É compatível com um dos indivíduos que aparece nas imagens das câmeras. Que angústia, né, para essa família. A gente espera que essa jovem seja encontrada e que haja uma solução para esse caso o mais rápido possível. Agora, presta atenção nessa história. Um homem que se apresentava como terapeuta holístico, né, de terapias alternativas, foi preso na manhã de hoje em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Sabe por quê? Suspeita de abuso sexual. A Gabriela Lerina, lá da redação, tem os detalhes desta história sórdida,
Boa noite, Gabriela. Você tem mais detalhes? Quantas mulheres denunciaram esse homem aí por suspeita, de abuso, de violência sexual? Oi, Lu, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando lá nesse jornal feminino, Eu e tu aqui no comando, a gente traz então esse recado especial às mulheres. Foram pelo menos 5 mulheres que se disseram vítimas de abuso por esse homem que se dizia terapeuta. O nome dele, de acordo com a polícia, é Rogério Pisato. Segundo a delegada que está com o caso, olha, mulheres chegaram a pagar R$25 mil para fazer o tratamento com ele. Ele tinha uma lábia tão boa, Lu, que de acordo com as informações da polícia, ele conseguia envolver essas mulheres para que elas fizessem todo o tratamento o tempo inteiro com ele por dias e até mesmo semanas. Há vários tipos de abuso relatados por essas vítimas e também relações sexuais. Quem vai nos dar mais detalhes agora é a delegada que está com esse caso. São mulheres em torno de 40 anos, a faixa de 30 a 40 anos, que se tratavam com ele já há um longo período e durante todo esse período sofreram abusos sexuais por parte dele. A mulher ia até ele com a intenção de tratar seus problemas psicológicos, alguma dificuldade da vida, e ele oferecia então que se fosse começado com toques nos órgãos sexuais, isso poderia evoluir até uma relação sexual. Esse homem não tinha registro no Sindicato dos Terapeutas aqui do Rio Grande do Sul e nem mesmo na Federação Brasileira. De acordo com as investigações, esse homem tem diversas publicações e palestrava não só no Rio Grande do Sul, mas também para várias cidades do país. Então, tinha uma grande gama de fãs mulheres. A gente chama atenção aqui para aquelas mulheres que estão nos assistindo, que se de repente foram vítimas deste homem ou conhece alguma outra mulher que tenha sido vítima, para fazer uma ligação e fazer a denúncia, porque a denúncia, Lu, tem que ser feita. Esse registro para a Polícia Civil é indispensável, tem que ir a fundo nessa investigação. E o telefone é o 51 98 459 0259. Lu, para a polícia, esse homem pode ser chamado de João de Deus Gaúcho. João de Deus Gaúcho, que barbaridade, E olha, as mulheres que estão nos assistindo nesse momento e que passaram por algum tipo de abuso e provavelmente, Gabi, por vergonha, não procuraram a polícia, denunciem. No caso lá do João de Deus, claro, era outra história, ele, na verdade, era um médium, ao menos se dizia um médium, ligado à doutrina espírita. Aqui, esse caso, ele se dizia um terapeuta holístico. Tem gente que não sabe muito o que é essa terapia holística. São terapias, na verdade, alternativas, Gabi? E eu acho que tem que ressaltar para as pessoas uma questão. Terapia sexual, na verdade, é uma área da psicologia. Ou seja, esse ser aí que vocês estão vendo na tela, ele era um charlatão. Porque a terapia sexual, na verdade, ela é aquela coisa do divã, ela é uma conversa para trabalhar traumas, para trabalhar medos, não envolve contato físico, muito menos uma relação sexual, Gabi? E eu acho que uma outra questão que a gente precisa ressaltar, porque com certeza os machistas de plantão estão acusando essas mulheres dizendo que elas fizeram porque queriam. E é sempre a mesma história. E, na verdade, enquanto ele estava se aproveitando da fragilidade dessas mulheres. Então, denuncie. Mas vamos passar pelo próximo assunto, porque senão a gente vai ficar aqui horas conversando, E a gente poderia ficar, Se é para falar de mulher e da defesa das mulheres, a gente poderia ficar até amanhã aqui. Com certeza, porque a indignação aqui... Olha, é bastante. E olha só esse caso, de novo, uma mulher vítima, 2 mulheres vítimas, A brutalidade, o mistério na Serra Gaúcha, porque a polícia está investigando o assassinato de uma idosa e o desaparecimento de uma adolescente. Gabi Lerina, onde é que aconteceu isso? Isso, Luiz. Foi lá em São Marcos, no interior aqui da Serra Gaúcha. Olha, um caso assim, cercado de mistérios para a polícia até então, porque envolve um homem que simplesmente chegou numa casa onde estava uma avó de 67 anos, identificada como Irene da Fonseca, uma neta de 16 anos, chamada Cauana Santos, e também uma criança. E o que aconteceu lá
a polícia ainda não tem detalhes, porque simplesmente esse homem chegou lá, começou a discutir com essa avó, disparou contra ela, ela acabou falecendo, ele pegou a menina de 16 anos pelo braço e levou a garotinha, adolescente, para o meio do mato. Isso foi na sexta-feira e até agora a polícia não conseguiu encontrar. Inclusive, hoje tiveram buscas lá no meio desse matagal, a polícia não encontrou essa menina, mas encontrou uma peça que pertence a ela, uma jaqueta, que trazia manchas de sangue. Então agora a polícia está tentando entender, primeiro, encontrar essa garotinha, que ela esteja com vida e também tentar entender o que aconteceu, qual foi o motivo para essa briga e também para a morte dessa idosa. Depois que essa idosa morreu, esse homem ainda colocou fogo na casa e são essas imagens que nós estamos acompanhando agora dos bombeiros aí contendo as chamas. Lu. Meu Deus, que história. Tá certo, Gabriela, muito obrigada pelas informações. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um caso que a gente vem acompanhando há semanas. Porque houve uma reviravolta no caso da morte do menino Rafael Vinques, de 11 anos, lá em Planalto, no norte do estado. A mãe mudou a versão e agora confessou ter estrangulado o próprio filho com uma corda. Sabe por quê? Ele desobedeceu ela. A polícia chegou a essa motivação após traçar um perfil da personalidade da mulher, a Alexandra. Confira na reportagem. Disciplinada, metódica, cheia de regras. Para a polícia, um ataque de raiva foi a motivação para Alexandra Dogolkensky, de 33 anos, asfixiar Rafael Matheus Vinques, de 11 anos. Como ela tinha por hábito ditar as normas, tudo que fugia das regras impostas por ela se tornava um problema invencível. A reviravolta de versões veio neste sábado, durante novo depoimento aos investigadores. Alexandra disse que os 2 calmantes que o menino tomou não tiveram efeito. Rafael seguia no celular. Nesse momento, ela perdeu totalmente o controle da situação, foi até a área de serviço da casa, pegou a corda, preparou a laçada, foi até o quarto e imediatamente passou a corda no pescoço dele, causando estrangulamento. Apesar dos barulhos, o irmão de 17 anos não teria se dado conta. A polícia afirma que Alexandra agiu sozinha. A nova versão deixa para trás o que Alexandra vinha sustentando desde o primeiro depoimento, que não tinha intenção de matar o garoto. A reconstituição do crime, feita no dia 18 de junho, não deve ser anulada. Foi exatamente nesse dia que a polícia confirmou o que já suspeitava, que Alexandra estava mentindo. A Defensoria Pública assumiu a defesa de Alexandra. Estou aguardando o acesso ao inquérito policial, já recebi os autos da parte que consta lá no foro da comarca de Planalto, apenas preciso acessar os autos do inquérito. A troca de defensores também ocorreu no sábado. Os advogados que a defendiam alegaram que a mulher foi coagida por policiais. Ela chegou a gravar um vídeo dizendo que eu matei o Rafael porque o Rafael não me obedecia. Representantes da Corregedoria da Polícia e da Ordem dos Advogados do Brasil foram chamados ao Palácio da Polícia. Alexandra negou o abuso. É nosso papel, enquanto garantidores de direito, esclarecer a ela todas as circunstâncias jurídicas que envolvem o depoimento dela, né? E foi isso que foi feito. Alexandra será indiciada por homicídio doloso quando há intenção de matar, com 3 qualificadoras: asfixia, vítima não teve direito de defesa e motivo fútil. O relatório do inquérito está sendo finalizado e deve ser remetido à Justiça ainda nesta semana. Uma mulher como essa não pode ser considerada uma mãe, né? Felizmente, agora as peças desse quebra-cabeças começam, então, né, a ser organizado, mas, claro, ainda há muitas perguntas sem respostas e a gente aguarda, então, a conclusão deste inquérito que parece, então, estar caminhando aí para uma solução, né? Para as respostas aí que deixaram toda a nossa população do estado indignada e revoltada com uma morte tão trágica como a do menino Rafael. Agora respira e confira o recado da FAB da EVT.
Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. E ainda hoje você vai saber as dicas dos especialistas para enfrentar o frio sem correr o risco de pegar o coronavírus. E também quais das cidades estão na bandeira vermelha e vão ter que fechar o comércio a partir de amanhã? A gente já volta. Tá frio, né? A temperatura mínima hoje registrada foi de 1,08 grau abaixo de zero em São José dos Ausentes. Em Caxias do Sul, fez 6 graus. Pois é, pelo visto, finalmente o inverno deu as caras aqui no estado, porque, olha, estava demorando. E nesse ano, além de encarar o frio, vai ser preciso aumentar os cuidados por causa do coronavírus. De olho na tela. Só saiu para a rua quem realmente precisava. Tem que encarar o frio, né? Muito frio, mas fazer o quê? Precisa trabalhar, né? Essa é a primeira onda de frio deste inverno no Rio Grande do Sul. Depois de registrar temperaturas que chegaram aos 30 graus no meio da semana, os termômetros despencaram com a vinda de uma massa de ar polar. Além dos cuidados que a estação exige com as doenças respiratórias mais comuns, neste ano, a Covid-19 requer uma atenção especial durante os dias gelados. Mesmo com o frio, é importante facilitar a circulação do ar nos ônibus e dentro de casa. Toucas, luvas e cachecóis devem ser trocados diariamente. Já as roupas pesadas, como casacos de lã, são difíceis de serem lavadas com frequência. Por isso, a dica é deixar as peças arejando no sol por no mínimo 3 dias. Não existem estudos sobre o tempo do coronavírus em tecidos. Então, como a gente tem estudos em metais, e a gente sabe que o coronavírus pode ficar até 3 dias, aí nós utilizamos em função de botões, de zíper, né? Que tem os metais, a gente deixa então esse período de 3 dias. Se optar por lavar, lavá-la separada no saco. Cuidados levados ao pé da letra na casa da dona Loraci. Manter a casa sempre arejada, né? Cuidar com as roupas também, bem mais que os outros anos, né? Dicas valiosas, hein? Ainda mais porque hoje foi dia do governador Eduardo Leite anunciar as bandeiras do distanciamento controlado que valem a partir de amanhã. Gabriela, foram muitos pedidos de revisão por parte dos prefeitos, né? Isso sim, Lu, bastante recursos, viu? O governo gaúcho afirmou que recebeu 67 recursos de prefeituras e também de associações para não entrar na bandeira vermelha e permanecer na bandeira laranja. 3 regiões, então, foram aceitas e vale já a partir de amanhã. Escaparam. São elas. Exatamente. Palmeira das Missões, Erechim e Caxias do Sul se mantêm na bandeira laranja e não mais na vermelha, como tinha sido anunciado na sexta-feira. Seguem na vermelha Passo Fundo, Santo Ângelo, Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas na região metropolitana. Agora, então, no total, são 76 cidades que estão com a bandeira vermelha. Esse total da população que vive diariamente com restrições a partir de amanhã chega a 5.200.000 gaúchos. Isso corresponde a mais ou menos 46% da população do Rio Grande do Sul. Olha só um detalhe importante, tem regiões com bandeira vermelha, mas que podem aplicar laranja. Mas, para isso, vão precisar ficar 2 semanas sem ter novas internações em UTI por Covid e também não registrar óbitos. São mais de 90 municípios. Se você quiser saber quais são os municípios, nós temos toda essa lista completa no nosso Facebook do SBT-RS. Lembrando que os municípios em bandeira vermelha estão restringindo atendimentos e atividades para poder evitar o colapso na saúde. É o caso, por exemplo, de Canoas, aqui na região metropolitana. Nesse final de semana, as internações por suspeita e confirmação da Covid-19 mais que dobraram. O prefeito suspendeu todas as cirurgias eletivas
preventivas, aquelas que não têm emergências, para serem realizadas no município. A partir de hoje, então, para direcionar as equipes médicas para o tratamento dos internados com coronavírus, e não há prazo para que essas cirurgias voltem a acontecer. Também tem informações lá de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, porque a prefeitura quer interditar todas as 150 praças, academias ao ar livre e áreas de lazer públicas da cidade. Olha, o trabalho de colocação de gradis, fitas, placas e adesivos iniciou no sábado e vai seguir durante toda essa semana. A cidade já conta 19 mortes pela Covid-19. Lu Coleman. Pois é, né, Gabi? Toda a região aqui metropolitana e Vale dos Sinos em alerta máximo, né, por causa dessas internações. Muita gente sendo internada, hospitalizada por causa da Covid, né? Infelizmente. Muito triste tudo isso e nós estamos aqui para trazer essa prestação de serviço e acompanhar toda essa situação, né, Lu? Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Boa noite para você. Lu. E você aí de casa sabe que o melhor que se pode fazer nesse momento é o quê? Ficar em casa, né? E para todo mundo ficar ainda mais animado, é só saber usar o tempo da melhor forma. Você pode testar novas receitas, aproveitar para ler, estudar, mas enquanto as coisas não voltam ao normal, o SBT traz de volta, olha só, um grande sucesso. Uma edição especial das Chiquititas. A novela que conquistou o Brasil, quem nunca assistiu? Vocês não podem perder as histórias, as músicas e toda a energia da turma do orfanato Raio de Luz. É hoje, às 9 da noite, e logo em seguida você já aproveita e fica com as emoções dos últimos capítulos das aventuras de Poliana. Muito obrigada pela companhia de vocês. Marcelo Chemali está de férias. Por enquanto, eu e a Gabi assumimos aqui o estúdio, as informações, todos os dias. Então, até amanhã e fiquem agora com o SBT Brasil. Até mais!